O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, vem chegando no podcast da Couchopédia número 18, podcast quente, fervendo, não só porque estamos gravando pouquíssimas horas depois da derrota da Itália contra a Inglaterra, mas acho que esse nem é o ponto mais quente, né? Nem é o clímax desse episódio de número 18, já que falaremos de escândalos. Quem não gosta de escândalo italiano? Os italianos adoram, né? Pelo visto, gostam muito da famosa mutreta, a cultura quilingue italiana vai de vento em popa. Dessa vez, 3 jogadores acusados, né? Na verdade 4, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa quarta acusação, porque tá meio esquisito, não sabe se é verdade, não sabe se não é. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre a seleção italiana, que, como eu disse, perdeu para a Inglaterra. A gente vai passar um panorama aí de como é que tá a classificação para Euro. E no finalzinho, ali espremido, mas vamos falar, prometo, do Napoli, porque o Napoli não só tá acontecendo uns negócios chatos ali com a comissão técnica, mas também agora teve uma notícia duríssima. O Napoli, o torcedor napolitano, o seu principal jogador parado por pelo menos 40 dias, pelo menos esse é o diagnóstico inicial da lesão do Osimhen. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa hoje tá meio donos da bola, hein? Olá a todos. Eu espero que em algum momento falarei, tal qual Craque Neto, sobre esse Napoli, sobre o treinador, entre aspas, Rudi Garcia. Mas por incrível que pareça, esse período de data FIFA fez mostrar que tem gente numa fria pior ainda. Sempre tem, sempre tem. Quando você acha que você tá mal, sempre vai aparecer alguém pior. Nelson, rapaz, você gosta de fazer uma apostinha, Nelson Oliveira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, raramente faço as apostas aí, mas não sou um Tonali da vida, não tenho ludopatia, tô de boa em relação a isso. Você falou de mutreta, né? Mutreta é uma palavra bem italiana, né? Se você vem você joga a entonação ali, mutreta, você já vem ali um negócio que tá muito dentro da cultura, até na língua, né? Até no idioma, se você fizer a entonação certinha, dá pra encaixar bem. Encaixa muito bem no DNA italiano. Para não falar que a gente é muito negativo, essa data FIFA também teve uma vitória da Itália, né? A Itália goleou Malta por 4-0, mas assim, diante dessa avalanche que vem acontecendo, né, na seleção italiana, acho que a vitória de 4-0 sobre Malta, muito sinceramente, não significa praticamente nada importante, os pontos e tal, deixa a Itália numa situação, eu ia dizer mais confortável, mas depois do jogo de hoje menos desconfortável. Então acho que a gente pode passar batido. A minha dúvida para esse programa de hoje era se eu ia começar falando do jogo contra a Inglaterra ou se a gente começava a falar das apostas, mas já saiu a capa do Corriere ou da Gazeta, deixa eu ver aqui. A capa da Gazeta, ela expressa muito bem qual é a ordem de prioridade da Itália e qual é a ordem de importância dos fatos, né? Porque a capa tem a derrota da Itália contra a Inglaterra, gol do Scamacca, né? A Inglaterra venceu por 3-1, o gol do italiano foi marcado pelo Scamacca. Mas o que domina, né, a manchete ali, a primeira pancada é a questão do Tonali. Vamos falar do Tonali já, porque minutos antes da gente começar, saem notícias sobre depoimentos do Fagioli, né? Eu falei ali aqui que eu ia falar no começo do podcast quem são os 3 jogadores, né, sendo investigados.
o Fagioli é quem tem é o primeiro a depor e já conseguiram um acordo. Nicolò Fagioli, que é meio campo da Juventus. Caio, vou começar com você. Queria que você falasse, se desse mais informações sobre esse depoimento do Fagioli, pelo menos informações que começam a sair agora, né? A gente está gravando dia 17, também conhecido como terça-feira, o Fagioli depois, e começam a surgir trechos e fragmentos desse depoimento e sobre o acordo. Queria que você falasse da situação especificamente do Fagioli, por favor. No caso do Fagioli, é importante já ter em conta porque ele já se assumiu teoricamente culpado. Não chegou a mandar a carta da ludopatia, como era o caso do Tonali, mas ele já se declarou culpado, já declarou que ele teria apostado em jogos de futebol, embora não da Juventus, que nesse caso envolveria ele em campo, envolveria interesses dele e tudo mais, mas ele já se declarou culpado. O que nessa situação faria com que ele tivesse suspensão que iria de 6 a 10 meses, com tendo que se apresentar voluntariamente a eventos em que tendo que se apresentar voluntariamente a eventos em que ele fala sobre o vício em jogo, alerta sobre os perigos e tudo mais. 10 palestras, toda aquela né? questão. Sim, palestra. Se tinha me fugido a palavra sobre palestra. Que inclusive, curiosidade, em italiano totalmente diferente o significado. Se você disser que vai uma palestra na Itália, é para ir à academia. Quantas vezes eu não já me perdi com isso? Mas assim, o fato é que em meio a toda essa situação, são 6 meses de tratamentos, 12 meses de suspensão, sendo 5 em penas alternativas. Ainda a FIGC ainda não falou exatamente quais seriam essas penas alternativas, e essas palestras seriam em clubes amadores, em associação de vítimas do jogo. Normalmente na Europa você tem muito essas figuras das entidades que alertam sobre os perigos do jogo e tudo mais. E este seria o caso do Fagioli. Ele não jogou a carta da ludopatia, como é o caso do Tonali, ou mesmo disse que era só blackjack, que era o caso do Zaniolo, mas ele acabou se entregando logo. Por outro lado, o caso do Tonali e do Zaniolo vem novas investigações, especialmente com o Tonali. É isso, calma, vamos devagar, porque eu ainda tenho um ponto que eu queria debater sobre o Fagioli com o Nelson. Nelson, o torcedor da Juventus, ele vai tentar tirar responsabilidade ou culpa ou participação da Juventus, e eu acho até certo ponto justo, porque é uma decisão pessoal, é uma burrice pessoal, digamos assim, mas a minha pergunta para você é o seguinte: a gente tem o Pogba sendo punido por doping e o Fagioli sendo pego nesse escândalo. Mesmo que de uma forma indireta, isso não mostra como virou bagunça, tá um cabaré o vestiário da Juventus? Porque assim, como eu falei, responsabilidade é do atleta, né? O CPF ali é Pogba e Fagioli. Mas assim, isso não mostra que de alguma forma ou a Juventus não está cuidando dos seus atletas, ou a Juventus não está educando os seus atletas, ou eu estou viajando? Na verdade, não é nem só questão dos atletas, né? Essa semana mesmo, o Cristiano Giuntoli acabou de chegar lá, né? Mas também já proferiu uma frase machista pra caramba. Enfim, falando que uma contratação errada de um jogador é como se fosse uma namorada que você descobre que não sabe lavar, passar e cozinhar. Pelo amor de Deus, né? 2023, e a Juventus não falou nada também sobre isso. Até agora não se pronunciou sobre o assunto. Enfim, isso aí tem a ver com o Pogba, né? Talvez, né? Que foi uma contratação equivocada. A volta do Fagioli também poderia entrar nesse comentário que ele fez aí, apesar da sua péssima comparação.
Mas sim, a Juventus já está acéfala já tem um tempo, né? Tem acontecido tudo de errado ali no clube. Isso demonstra que tem algo de errado de cima para baixo. O exemplo sempre vem de cima, né? E depois do que a gente viu, de toda a questão de balanços fraudados, etc., com a participação do dono do clube, fica meio bagunçado o negócio, né? E a gente ainda tem que ver, né? Beleza, você falou de CPF do Fagioli, que teria sido uma decisão pessoal, mas a gente tem que ver ainda isso aí, as investigações irão dizer se a diretoria, alguém de dentro do clube sabia ou não, porque omissão de denúncia também é considerado um delito. Então, a depender de como as investigações andem, a gente vai ter a real dimensão do que é que está acontecendo. Foi dito, né, que o Bonucci saberia, né, e também um funcionário do clube saberia. Mas, enfim, o que a gente pode dizer é que algumas das informações que vão aparecendo não têm um grau de confiabilidade alta, porque a figura que está fazendo essas delações, né, essas denúncias, não é uma figura nada confiável, né? O Fabrício Corona, para quem não sabe, né, tipo, Quem é Fabrício Corona, Nelson? ele é um paparazzo, né? Já extorquiu um monte de gente ligada ao futebol, já tentou e também conseguiu, né? Já Gilardino, Totti, Adriano, enfim, um monte de gente. É um desses personagens da mídia aí, né? Tem um certo jornalista aqui brasileiro que a energia do Fabrício Corona me lembra muito a energia desse cara, que é um cara aí envolvido com fofocas. Não vou citar nomes, obviamente, mas quem está por dentro pode ter uma certa noção de quem é que eu estou falando. E, enfim, é um cara muito complicado, já foi, de fato, condenado por extorsão, já tomou uma surra do Scully. Scully, para quem não lembra, é um jogador que já jogou no Genoa, já jogou na Lazio, já jogou na Juventus também. Que tem uma família um tanto quanto interessante. Exatamente, né? Ele é neto de um mafioso, isso aí é notório, todo mundo sabe disso. E, enfim, numa tentativa de extorsão, rolou um entreveiro, né? E aí ele teria espancado, junto com um outro colega, teria espancado o Fabrício Corona. Eles não se resolveram na justiça, né? Depois dos depoimentos, cada um disse que não, porque, enfim, os dois estavam atolados até o pescoço com problemas, né, judiciais, então eles preferiram resolver entre eles. E, enfim, essa é a figura que está lançando toda essas informações. Obviamente, algumas de fato se verificaram. Você vê o Fagioli se confessando, né? O Tonali também prestando depoimento, etc. Mas tem, por exemplo, sobre os Aleves, que não é exatamente o assunto aqui, mas já surgiu uma suposta fonte dizendo que teria mentido para ganhar 20 mil euros do Fabrício Corona, que teria pago por essa informação para poder divulgar. E vamos lembrar que o Fabrício Corona está ganhando dinheiro também com essa história. Ele está cobrando para dar entrevista. E não está cobrando barato, não. A Rai foi fazer uma entrevista com ele esse fim de semana. Ele cobrou 34 mil euros e disse que ia doar para instituições que combatem apostas ilegais. Enfim, é um cara muito bonzinho. O Fabrício Corona é um cara muito bonzinho. Então, assim, eu prefiro... Tudo bom na confiar no que a Procuradoria está fazendo, ao invés de a gente ficar pensando em várias denúncias mirabolantes. Por exemplo, eu me preocupo muito mais com que o Fagioli, segundo o jornal Tutto Sport, colocou na sua manchete de hoje, que tem muitos jogadores da seleção sub-21 fariam apostas. Isso para mim é preocupante. E se a investigação chegar a esses atletas, é muito ruim para o futuro da Itália, porque a gente já fala tanto de jogadores jovens que muitas vezes não tem chance para aparecer, e a seleção sub-21 da Itália, que jogou a última Euro da categoria, é uma boa seleção. Então, se a gente vê nomes que sejam líderes daquela geração, como, por exemplo, o Tonali e o Fagioli, se tiverem outros, é mais um problema para a seleção italiana. Ele vai ter que lidar com caras que vão ficar aí afastados durante um tempo. Se tiver que lidar com caras que vão ficar um tempo
parados, isso aí trava o crescimento deles, trava questões de confiança, enfim, vários problemas podem acontecer. Não vai ser todo mundo que vai ser Paulo Rossi, que vai chegar, vai ser suspenso, ficar um tempão fora, chegar e meter 6 gols na Copa e ser campeão. Então, isso é... enfim... E mesmo Inclusive... assim, o Bearzot só apostou no Paulo Rossi, apostou, nossa palavra, mas assim, o Bearzot só acreditou no Paulo Rossi porque assim, que ele tinha o histórico lá no Perugia, na Juventus, no pouquinho tempo antes do Totonero, que... Para você ver como as coisas assim, só mudaram as plataformas. O Toto da loteria, Totocautio que chama, no fim das contas, é um sistema parecido com a nossa loteca. Agora são são as tantas casas de apostas do mundo. Mas eu acho assim, pior que tem algo parecido. Tem algo parecido na Itália, mas assim, como as casas acabam sendo globais e tudo mais, e os sistemas acabam dando no mesmo. Só que eu não acho que é exatamente culpa de clube, algo específico. Nesse mas olha caso, só, eu acho que a discussão é interessante, mas eu tenho um ponto para você que é o seguinte. Também nessa matéria do Tuttosport, né, que vai sair, o Fagioli falou que pediu empréstimos a companheiros. Aí já não passa a ser um negócio do clube aí, porque, pô, bicho, chega É que assim, teoricamente, fica aquela coisa de até onde vai o empregador e o empregado. Até onde você pode chegar e dizer assim, não, você não vai gastar com tal coisa. Porque ele pode simplesmente, da questão do vício em jogo, você pode simplesmente meter uma e dizer, eu tenho uma dívida com tal coisa, sei lá, com alguém que está reformando minha casa, muito ou o banco vai vai tomar meu carro, o que é meio improvável considerando os altos valores que um jogador de primeira divisão receba. Mas acontece. Vários e vários caras assim, a gente cansou de ver história no Brasil, na Itália, na Tanzânia, na Indonésia, no Reino Unido, então nem se fala, de jogador que tinha dinheiro e perdeu tudo. Tipo, esse tipo de coisa pode acontecer também. Só que ao mesmo tempo a gente vê que é uma situação que está ocorrendo no futebol pelo mundo. Os casos no Brasil, casos similares assim que pararam o campeonato na Bolívia, por exemplo, que de apostas, para falar aqui em América do Sul. Tem o caso do Ivan Toney na Premier League, que ele passou 5 meses. Já está vigente aí o período de 5 meses suspenso, porque ele apostou em jogos do Brentford que ele estaria em campo. Quer dizer, também... Tem nosso querido Lucas Paquetá. O Paquetá que é esse grande ponto de interrogação, ninguém sabe exatamente o que é até agora. Quer dizer, esse grande limbo fica uma dúvida até onde os jogadores podem jogar, quem é da família que pode jogar ou não. E assim, hoje em dia, quer dizer, não diria que hoje em dia, mas assim, historicamente, jogador sempre tem a figura dos familiares próximos, a figura dos amigos ou parças, dependendo de quem você seja, ou, sei lá, fulano que conhece não sei quem. A teoria dos 6 graus de separação é muito forte no futebol. Então, assim, cabe à FIFA, UEFA, aí entre as federações nacionais também, colocar um código único nesse quesito, ter mecanismos de parceria com polícias nacionais, com questões judiciais e tudo mais, dentro do possível. Porque assim, vamos lembrar também que manipulação de resultados é um tipo de crime que nem a Interpol consegue pegar direito. Então, assim, é um grande limbo. É meio que uma situação que alguns não sabem exatamente o que fazer. Por isso, acho até que alguns já se entregaram rápido pensando que lá na frente não poderiam gerar um banimento do futebol ou até uma grande suspensão. O Tonali já meio que entregou coisa da ludopatia até para se esconder também.
Porque assim, imagine, se essa história que saiu na capa da Gazeta dessa quarta-feira é real, que ele apostou no Milan enquanto estava em campo do Milan, seja lá como for. Fica uma coisa assim, de tipo, que tem aquela discussão tão famosa no Brasil da mala preta e da mala branca. A mala branca, teoricamente, assim, muita gente pensa, vamos aceitar, etc, porque, assim, você está me pagando para ganhar, incentivo, etc. Mala preta para perder. Então, assim, para muito jogador, fica aquela coisa, assim, de aliciador chegar para você, eu tenho uma proposta para você, você faz assim, você aposta, mas você não vai perder nada com isso, você não vai perder emprego, você não vai perder manipulação, e parece acessível. É aí que as autoridades devem entrar, que os clubes devem entrar. Mas ao mesmo tempo disso, eu não sei, por exemplo, até onde a Juventus poderia impedir essa história. A Juventus, a FIGC, porque no fim das contas, essa história, todo mundo é o último a saber. E quem paga por isso, paga a Juventus, que vai ter o prejuízo de... Já não tinha um jogador por doping, vai ter outro fora agora por essas questões. Do mesmo setor, perde inclusive. A seleção italiana, que, por exemplo, entra para um jogo como esse diante da Inglaterra, sem dois meias defensivos e de construção importante, e sem outro ali mais adiante que poderia auxiliar o ataque. Quer dizer... Tem outra coisa também, né? Hoje em dia é mais fácil descobrir essas coisas, né? Eu acho que tem essa questão ainda. Por mais que a gente esteja vendo um monte de casos acontecendo, hoje em dia tem registros, né? Você tem como conseguir... De certa forma, as próprias casas têm um sistema ali que normalmente são elas que dedam manipulação de resultados. Quando são assim, por exemplo, ou até para o ouvinte ter mais ou menos uma dimensão. Normalmente você tem sistemas chamados ou Sport Radar ou concorrentes que normalmente fazem parcerias com as federações. Aqui no Brasil você tem parcerias dele com o CBF, com a Federação Paulista, Carioca, Mineira e por aí vai. Na Itália você tem com a Liga Série A, a B e a própria FIGC. E esse tipo de coisa, quando você vê uma movimentação que parece estranha, normalmente ela avisa, teve uma movimentação aqui estranha de cartão, um índice de cartão mais baixo que o normal, por exemplo, para falar do caso do Paquetá que está sendo investigado na Premier League. Se pegou por uma movimentação de cartão meio estranha, até num certo jogo que o Paquetá levou cartão. E aí se percebeu isso, e aí a Casa Sport Radar, que é um grupo que controla cotações de muitas casas, e no fim das contas acabou entregando para o Ministério Público Britânico. Nelson, eu queria voltar com você só no negócio que o Caio falou e ficou na minha cabeça, porque eu também já tinha pensado a mesma coisa. Você pode até desenvolver o raciocínio que você queria, mas é porque eu acho também que os comunicados, né, que os jogadores e principalmente o Tonali estão soltando, tá muito assim, tá um vitimismo, né, tá um coitadismo e tal. Eu queria saber até que ponto você acredita nisso, até que ponto... É lógico que é importante ser debatido o vício no jogo, né? E acho que esse debate já tinha que ter vindo antes, quando empresas de aposta começaram a dominar esse cenário, que já não é de agora, já pode puxar aí uns 2, 3 anos, talvez não no Brasil, mas assim, Premier League, com muito time patrocinado. Esse debate já tinha que acontecer, mas eu tô achando nesse caso específico, assim, não sei, tentando jogar pra galera, assim, um pouco. Eu queria saber a sua opinião. Então, até esse momento, né, o Caio falou de manipulação, que tem todo esse sistema. Até o momento a gente não está falando de manipulação de resultados, né? A gente está falando de jogadores que utilizaram apostas, uma plataforma ilegal de apostas para fazerem algo que está contra o seu código ético, né? Que não pode jogador apostar em futebol.
Então, por isso que o Zaniolo, ele coloca, eu não apostei em futebol, então ele estaria liberado, né? Não teria nenhum tipo de pena por ele estar apostando em cartas, por exemplo. Então, nesse momento, a gente não está falando ainda de manipulação de resultados. Então, agora, por exemplo, saiu a notícia do Tonali que ele teria apostado em jogos do Milan, que já é grave. Já é grave ele ter apostado jogos no Milan mais ainda. Na teoria, ele não apostou em nada que pudesse ter uma influência sobre o resultado. Enfim, as investigações vão dizer. Mas é isso. Hoje em dia, a gente tem formas de traçar esse caminho todo. Você apostou no Milan mesmo? Vamos ver aqui o seu histórico de apostas. Vamos ver aqui o que você fez, com quem você conversou. Então, hoje em dia, por mais que isso não vá coibir, isso vai poder estabelecer punições a posteriori, né? Não tem como a polícia evitar um crime. O crime vai acontecer, a polícia vai... Enfim, as autoridades vão punir o crime depois que ele aconteça. Aí, esse é um ponto. Obviamente, falta educação. Eu acho que isso aí tem que ter muito para os jogadores na base. Obviamente, de uma maneira geral, né? Porque, tipo, beleza, os sites de apostas, eles colocam lá, faça aposta responsável, não sei o quê. Toda essa coisinha não vou chamar de lero-lero, mas enfim. Existe esses avisos, etc. Mas tudo bem que eles não estão na função deles de ficar dizendo o que é que você tem que fazer, mas precisa existir uma educação que não vai vir do site de apostas. Você não pode esperar que o site de apostas que ganha dinheiro com isso vai te ensinar a como gastar o seu dinheiro. Por mais que ele queira que a pessoa tenha dinheiro para poder apostar, não é a função dele fazer isso. Acho que tem que ser uma questão muito mais de uma educação financeira que você vai ter em casa, que você vai ter na sua escola. E no caso dos jogadores, que eu acho que é a questão principal, é ter desde a base uma questão de código de ética. Menores de idade não podem apostar, na teoria. Então você já tem que ir trabalhando isso com os jovens da base desde pequeno. Na Itália a gente tem escândalos de manipulação de resultados desde 1920. Então, assim, não é uma coisa nova, né? Só que a diferença é que agora a gente tem uma forma muito mais enfim, de produção de provas, de investigação. Existem mais mecanismos para isso. Antigamente você dependia de denúncias de alguém que não se beneficiou do acordo, qualquer coisa do tipo, assim, né? Então era mais difícil você punir envolvidos. Hoje a gente pode traçar todo o histórico do delito, né, se for o caso. Então, assim, coitadismo, eu não sei. A gente vai ver. Eu acho que vai depender mesmo. Será que ele é viciado na parada? Quanto é que ele estava ganhando? O Fagioli parece, de fato, que ele estava devendo muito. E assim, no caso do Fagioli, a gente também tem uma questão. O Fagioli ele não ganhava tanto dinheiro até o ano passado. Ele começou a ganhar 1 milhão de euros anuais quando ele renovou com a Juventus em 2022, agosto de 2022. Antes, o salário dele era de alguns milhares de euros. Então, obviamente, é um salário ainda bom, ainda acima da realidade de muitos jogadores no mundo, mas ele não era um milionário. Então, ele ficou devendo 3 milhões em dívidas de jogo. Então, ele precisaria trabalhar 3 anos, né? Então, assim... Não, eu acho muito, muito interessante que pelo menos até Exatamente. agora, né? É sempre bom a gente falar isso, porque as investigações, os depoimentos, eles vão acontecendo assim, enquanto a gente está gravando e amanhã já vai ter novidade, mas eu acho engraçado como é uma questão muito geracional, né, Caio? Inclusive, a gente até já citou, né, que o Fagioli no depoimento dele fala, os jogadores da base apostam muito, mas eu acho que por coisas que a gente já debateu aqui, como não haver regras específicas ou punições específicas para isso, mas eu acho também que a gente pode falar um pouco também do ponto de vista psicológico de uma garotada que talvez não tivesse preparada para tanta facilidade assim, né? E tem gente que é mal intencionado que vai atrás, mas
É uma parada muito da geração, eu tô achando, né? Pelo menos como eu falei, até agora não apareceu nenhum jogador mais velho. Qual a idade dos Aleves? Porque os Aleves devem ter, o quê? 21, 22? Deixa eu ver aqui. Tem 21. Então, assim, todos na mesma faixa etária. Então, é complicado você trabalhar com essa geração, de uma forma geral, né, cara? Porque a gente tá dando nomes aqui, né? Porque foi quem apareceu até agora, mas, cara, que negócio de maluco, né, que tá acontecendo com a garotada, né? E assim, a gente tá falando de Itália, bicho. Ninguém garante que não tem nos outros países também, né? Eu acho que isso é um padrão global, de certa forma. Mas eu não sei também até que ponto isso pode não ter a ver com o ser pego ou não. Porque, assim, o pessoal mais velho de jogadores na Itália viveram o Calciscommesse lá entre 2010 e 2012, que acabaram com investigações rodeando até estourando 2013, por exemplo. E essas coisas acabaram, de certa forma, criando dúvidas sobre a credibilidade de alguns nomes. O tanto de piada, por exemplo, que eu ouvi do Buffon esses dias. Olha ele aqui, ó. Exatamente. Tipo, o tanto que eu ouvi de piada de aposta. Porque foi ele que levou. Ele é como chefe da delegação, né? Pra quem não tá ligado, ele tava como chefe da delegação da Itália, ele que acompanha Tonali e Zaniolo pros depoimentos, né? Por isso que o pessoal fez tanta piada. Sim, além desse aspecto, o Buffon tem toda aquela investigação do Calciscommesse que bateu no Conte, que será citado aqui em outro momento. Mas teve o Conte, chegou a bater na porta do Paulo Cannavaro, chegou a bater na porta de muita gente. Claro, a maioria se tornou... Teve muita gente que acabou saindo inocente, o próprio Buffon, o Paulo Cannavaro, mas outros foram suspensos, como o próprio Antônio Conte. Isso para falar só de 3 nomes, foram vários naquele período. E assim, quando você tem um escândalo como esse, embora esse não gerou de fato, até o momento não há uma prova de manipulação de resultados. Embora não tenha isso até esse momento, fica essa discussão sobre ética pairando no ar, e depois de um certo tempo que alguém é pego, as coisas parecem estar numa calmaria, as pessoas fogem, aí volta tudo de novo, até que alguém é pego e vira um ciclo ad eternum. Porque isso é padrão. Acho que esse era um pouco do meu ponto, né? Porque quando eu falei de geração, parece que já é uma geração que não viveu, né? O último grande escândalo, e acho que... Não sei, né? Assim, é curioso como são as coisas, porque se você for parar pra pensar, são pessoas assim... Deixa eu ver, o Tonali tinha 10 anos quando o caso Calciscommesse estourou. 10 anos, assim, se você pelo menos, sei lá, maníaco pro futebol, não é possível que você não saiba. Eu acho assim, às vezes fica-se muito naquela coisa do o jogador é inocente, que não sei o quê, que eu acho que em algum momento a gente fica nessa situação de ou o cara é o demônio na terra, ou ele é um sujeito inimputável. Tipo... Eu acho que eles precisam responder os próprios delitos, mas ao mesmo tempo não cabe demonização. São humanos e humanos erram. Mas para corrigir esses erros é importante saber onde está o erro, saber onde o sujeito errou, fazer com que ele se arrependa, peça desculpas e pague pelos seus delitos, com suspensões, com multas e por aí vai, ou até prisão, se for alguns casos. Se for assim, sei lá, suponhamos que um deles resolveu corromper, sei lá, 1, 2, 3, 4, aí vai trocentos jogadores. Se um deles corrompeu, aí é outra conversa. Mas assim, fica
fica uma situação que às vezes a gente trata sujeito como inimputável, como, ai, ele cresceu pobre, que não sei o quê, que de repente ele não teve acesso à educação, que não sei o quê. Claro, na Itália talvez um pouco menos do que, sei lá, em discussões parecidas aqui no Brasil, de tanta gente que eu vejo sendo tratado como inimputável, coitadinho e etc. Mas isso é tudo da turma funcional, que tem o cérebro funcional. Mas nesse aspecto, não precisa assim você tratar como um sujeito que não possa responder por suas ações, mas também não tratar como se o sujeito tivesse cometendo sei lá, um atentado. Importante. Nelson, eu vou só passar uma lista aqui, porque quando o Fagioli fala que muita gente da base da Itália jogava, assim, eles não chegaram a jogar juntos competições, pelo menos não sub-21. O Tonali jogou 2, né? O Tonali jogou 2 sub-21 e nenhum deles o Fagioli Tava no último. Mas, cara, quando eu vejo a lista de Tava nomes... no último. Oi? Jogaram juntos a última Euro sub-21. Não, então... Sim, mas a de 2009 e 2021 o Fagioli não tava. Cara, quando eu vejo os nomes dessas edições, cara, me deu um frio na espinha, porque assim, se todo mundo joga, e a gente tava falando aqui que corre o risco de parar uma geração, você tem muito tempo ali de punição, e justo, tá? Não tô falando que não tem que punir não, tem que punir mesmo. Mas assim, cara, quando eu vejo os nomes dos jogadores, irmão, é uma geração boa, talvez não seja excepcional, mas uma geração com bons nomes, e aí eu vou falar uns nomes aqui que jogaram esses europeus e, rapaz, como eu te falei, deu um frio na espinha. Porque tem o Bastoni, tem o Barella, tem o Locatelli, tem Chiesa, tem o Orsolini. Então, assim, e vai ficar uma situação, depois de uma declaração dessa, que todo mundo vai olhar torto, né? Pra garotada assim, que jogou junto na base, falar assim, aquele ali jogou, aquele ali jogou com o Fagioli, jogou com o Tonali, acho que... E fica uma situação que, assim, é claro, tem muita gente assim, eu, por exemplo, aí falando por mim, eu, pessoa física, não gosto tanto de fazer esse negócio de teoria da conspiração e etc, porque eu acho que, assim, que se você acha que todo mundo é comprado, não tem sentido você ver jogo, etc, não tem sentido, eu acredito, assim, aí como coisa de vida, que não tem sentido você até viver mesmo no dia a dia se você não, teoricamente, não confia da honestidade das pessoas, que as pessoas estão fazendo aquilo corretamente, sem nenhuma coisa por trás. Mas aí, tipo, parece até algo meio poliana dizer isso, mas tudo bem. O X da questão é que para as pessoas que não pensam exatamente como eu, viram uma situação onde qualquer tipo de lance fica sob suspeita. Como é que você vai pensar numa dessas? Vamos, sei lá, acelerar para 2024. Outubro de 2024, um jogo da Juventus, o Fagioli volta a jogar e tudo mais. Aí ele faz uma falta besta na lateral do campo. Pode ser, sei lá, vamos pensar no jogo mais faltoso de todos. O Derby della Mole com o Torino. Vamos supor que ele faz uma falta violenta, toma cartão, etc. Aí como é que o cara pensa se aquilo não foi desmedido, se de repente aquela clássica piadinha que se faz assim, que às vezes pune gente inocente, até como aconteceu algumas vezes em campeonatos estaduais que teve gente até punido com essa piadinha. Isso só pode ser esquema de aposta, que não sei o que não sei o que lá. Que é um saco, né? Tem muito jogador ruim, gente. Tem jogador que às vezes nem é ruim, mas comete erro. Pelo amor de Deus. Sim, o jogo é sobre erros também, mas ao mesmo tempo, tipo, quando um desse erra também, você joga a classe também numa dessas. Sempre, tudo bem que muitas vezes as redes sociais parecem aqueles tiozão de bar dizendo que tudo é comprado. Mas porra, se você vai, como é que é?
assistindo na premissa de que tudo é culpado, tudo é não sei o quê, cara, Mas eu toda acho geração melhor tem, você fazer como outra você coisa falou, na vida. Como você falou, toda geração tem sua teoria, né? Se a gente pegar uma galera mais antiga, todo mundo tem certeza que a Copa de 98 o Brasil vendeu por alguma coisa, ou pra Nike, ou pra, sei lá, pra alguém. É Nelson, queria que engraçado, você essas fechasse. teorias só acontecem quando perde. Eu Sim. nunca vi alguém fazer teoria quando ganha. Nelson, a gente falou pouco, até porque é quem menos se manifestou, mas tem o Zaniolo também. Queria que você falasse do Zaniolo pra fechar essa trinca aí, né? Pelo menos dos formalmente acusados e de que vão depor. Porque o Zaniolo também tem uma história mal contada de que ele teria apostado em jogos da Roma, mas acho que de todos os cenários, né, desses três que a gente falou, é o mais nebuloso e o com menos informações que a gente tem até agora. Ele né, também Nelson? prestou depoimento uma vez só, né? Até agora, que foi lá no CT da Itália. E continua, a estratégia de defesa continua essa, né? De que ele só apostou mesmo em jogos de cartas. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer, né? É esperar para ver o que é que vai acontecer. O que rola é que, infelizmente, o que a gente vê novamente, né? Você citou aí esses jogadores da seleção sub-21 que participaram da última Euro, das últimas Euros, né? Se você for ver, metade da seleção italiana hoje praticamente fazia parte dessas seleções, né? Porque ainda tem o Di Marco, ainda tem Mantini, Tem muita Mantini, gente que eu não Fratesi, citei. tem um monte. Enfim, Moise pois é. Kean, tem o Gnonto. E, enfim, obviamente a gente está citando aqui, mas podem não ter nada a ver com isso. Esperamos que não tenha, inclusive. Mas o que acontece é que muitos jogadores... Isso é uma coisa que jogador não aprende, isso não consegue entrar na minha cabeça. A história, desde os anos 80, quando teve o primeiro escândalo, foi o Totonero. Jogadores importantes com história na seleção italiana se envolvendo com apostas, né? Você teve lá no Totonero, você teve Albertozzi, Giordano, Manfredonia, Wilson, o próprio Paulo Rossi, Morini. Todos esses aqui jogaram Copa do Mundo pela Itália, tá? Então já começa assim. E aí agora a gente tem jogadores também com história na seleção italiana, com envolvimento, não em manipulação de resultados, pelo menos até agora, mas novamente com um caso nebuloso, né? E o Zaniolo, pra mim, o retrato de jogador que não aprende, porque ele não tem... Parece que não tem nada na cabeça do Zaniolo, é impressionante. O cara... falavam muito do Balotelli, né? Por algumas razões que eu não... Que eu até, em algumas situações... Que todos sabemos. Os motivos, de algumas pessoas para ficarem falando do Balotelli. Pô, mas o Zaniolo faz besteira tanto ou mais que o Balotelli e se fala muito menos, né? Então o Zaniolo é um cara que é uma besteira atrás da outra, impressionante. O cara parece que não pensa no que está acontecendo ao redor dele. Enfim, talvez nesse caso aí pode ser um lapso aí de certa sobriedade, se ele não tiver apostado no futebol. Mas levando em conta o histórico, é melhor esperar o resultado das investigações. Ô Nelson, vou continuar com você só pelo seguinte. Fala um pouquinho da seleção. Fala um pouquinho do que aconteceu em Inglaterra e Itália, porque a Inglaterra venceu por 3-1. Pode ser breve, se quiser, porque acho que o ponto principal de hoje realmente é a questão das apostas, mas só pra gente não deixar passar batido que a Itália fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo abaixo da crítica, principalmente uma frouxidão defensiva, né? Queria que você falasse um pouco. A Itália, Malta, o jogo contra a Malta não precisa nem falar, mas o primeiro tempo, por exemplo, contra a Inglaterra foi melhor do que o jogo inteiro contra a Malta, né? Assim, em termos de desempenho. A Itália fez um bom jogo, começou ainda jogando sendo um pouco pressionada ali, né, no início pela Inglaterra, depois meio que achou o gol e aí começou a jogar melhor, né? Poderia até ter feito mais, e até o Di Lorenzo fazer um pênalti bem estúpido sobre o Bellingham, e aí o jogo meio que deu uma mudada novamente. E aí na volta pro segundo tempo a Itália sumiu, né?
Não acho que o Di Lorenzo falha no gol do Rashford também, não. Acho que falha é uma palavra forte, mas ele deu muito espaço e deu o lado errado. Né? Eu acho que o Scalvini foi o pior do jogo, né? Ele teve responsabilidade em todos os gols, né? Posicionamento ruim, falhas defensivas de maneira geral, de também ter perdido confrontos e tudo mais. E eu acho que acabou sendo meio que o retrato, né, do jogo. A Itália cometeu algumas falhas defensivas no segundo tempo. O meio-campo sumiu também, parou de criar, não teve mais praticamente nenhum tipo de. Não fez mais nenhum tipo de jogada interessante que pudesse ter causado algum tipo de incômodo à Inglaterra no segundo tempo. E meio que. Enfim, por sorte, né? Digamos assim, não muda a história da Itália no grupo, né? Porque a Itália continua precisando de uma vitória contra a Macedônia do Norte, o que pode ser traumático, mas dessa vez a Macedônia do Norte já está eliminada, então não tem mais nenhum objetivo no grupo. E. Mas dessa vez eu acho que a Itália precisa colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar e jogar de uma forma um pouco mais contundente contra a Macedônia do Norte. E precisa dessa vitória e até um empate também serve, né? Porque assim, aí a Itália vai precisar ganhar da Ucrânia, vai mudar a ordem dos fatores, né? A Itália precisa de 4 pontos para se classificar para Euro. Nos grupos, porque a Itália já tem uma vaga assegurada nos playoffs via Nations League, né? E se não tiver 4 times, né? 4 seleções classificadas da Liga A, a Itália, que é a seleção que está à frente na classificação, se não me falha a memória nesse momento, não, a Croácia está na frente, mas eu acho que a Croácia vai conseguir superar Gales na própria fase de grupos, e caso isso aconteça, a Itália pegaria a Estônia e depois pegaria o vencedor de provavelmente o jogo entre Polônia e creio que a Finlândia. Nesse momento seria a seleção que estaria. O Gales, né, na verdade, porque caso a Croácia se classifique, né, teria que jogar contra Estônia, talvez, e o vencedor entre Polônia e Gales. Enfim, ainda não fica um caminho proibitivo, mas obviamente é chato, né? Jogar mais outros 2 jogos, manter isso daí. E ainda vejo a Itália com boas chances de classificação. Se a gente for colocar o confronto direto contra a Ucrânia, a Itália praticamente não sofreu, né? Contra a Ucrânia, tem uma seleção mais forte. O jogo vai ser em campo neutro, né? Vai ser em Leverkusen o jogo contra a Ucrânia. Vamos ver. Eu acho que a Itália ainda, apesar de o jogo na Macedônia do Norte ter atrapalhado muito os planos, né? No final das contas ele não ia mudar muito, porque se a Itália tivesse vencido a Macedônia do Norte na Macedônia do Norte, teria mais 2 pontos, então não adiantaria vencer a Macedônia do Norte agora, porque não estaria classificada, ainda ia ter que não perder para a Ucrânia na próxima partida. E, enfim, não mudou a situação. Agora perdeu em casa para a Inglaterra, né? Aí sim, somando esses 2 resultados, deixou a situação um pouco mais complicada. E aí, infelizmente, tem que colocar um pouco na conta do Roberto Mancini, né? Que o final de trabalho dele foi abaixo da crítica. E Spalletti, obviamente, tem a participação no empate contra a Macedônia do Norte, mas foi o primeiro jogo, pegou um trabalho ainda muito prematuro. Então, vê aí se esse primeiro tempo contra a Inglaterra se repete e a Itália continua mantendo a posição que para mim ainda é de favoritismo na chave. Perfeito. Finalizando então com a Azzurra, a gente vai para a parte final do nosso episódio 18, que é falar do Napoli, né, Caio? Tá quente a situação em Nápoles, que estão principalmente a Rudi Garcia, e agora, como diria o saudoso merda acontece do Hermes e Renato, né? Depois do balde de água fria vem o jato de água fria, que é a lesão do Osimhen, que como eu falei no começo do programa, a princípio 40 dias fora, o que pode ser, tá? Como eu falei, ele pode se recuperar antes, mas assim, se a gente for pegar a tabela do Napoli, pode ser que ele perca jogos. O Napoli tem uma sequência ali, final de novembro, começo de dezembro, que é só Real Madrid, Inter de Milão e Juventus. Só isso.
Então pode ser que o Napoli tenha ele, pode ser que ele não tenha, mas fale um panorama geral aí sobre o que é o Napoli sem o Osimhen e principalmente sobre o que é o Napoli com o Rudi Garcia. Na verdade, assim, o fator Napoli sem Osimhen não seria um problema na temporada passada. É porque a temporada passada tinha treinador e esse treinador soube fazer circunstâncias com o Simeone, circunstâncias até mesmo com o Raspadori de falso 9. O problema, o atual treinador dosa mal os minutos do Osimhen em campo. Se vê, por exemplo, até na derrota diante da Fiorentina, que ele simplesmente, com o time empatando, ele resolve, eu vou tirar o Osimhen, e colocar o Simeone, que até foi isso que gerou a primeira briga lá atrás do Osimhen reclamando de ser substituído contra o Bolonha, que ele achava que tinha que ter 2 atacantes. O Rudi Garcia tirou para colocar o Simeone. O Rudi Garcia faz táticas completamente mirabolantes. O duelo com a Fiorentina foi o disaster class desse processo, em que do nada ele muda de 4-3-3 para 4-2-3-1, ele inventa o Raspadori de trequartista, mas o Raspadori não joga bem, e de repente ele muda tudo de novo, aí ele tira o Politano reclama. Numa dessas, ele já reclamou, ele já teve problemas com Osimhen, Politano e Kvaratskhelia, só os 3 de substituição, ou seja, com o trio de atacantes principal dele, ele já arrumou problemas. Ele já inventou a história lá dos senadores, o comitê de notáveis, etc. E isso você saindo de um treinador em que reservas como Elmas já saíram dizendo que o Spalletti era um pai, que não sei o que. Hoje ele basicamente delega a função a 5 ou 6 jogadores, entre eles o Merê, que talvez ele não abra a boca nem mesmo para comer. Eu duvido que ele não se alimente por sonda, porque ele não fala nada, não faz nada e também não defende nada. Vamos combinar que a fase atual do Merê só por Deus da causa. Mas aí entre essas situações do Rudi Garcia, você tem uma bagunça tática, que é por invenções que passam na cabeça dele, que ninguém entende, seja taticamente, tecnicamente, situações que não fazem sentido, situações físicas que ele força jogadores à exaustão, como foi com o Rachmani para a lesão dele, como foi com o Juan Jesus, como foi com o Anguissa, como foi até com o próprio Politano, que ele colocou machucado, tipo, nem uma semana que ele tinha sido cortado da seleção, ele já, vai Politano, joga. E não é a primeira vez que ele faz isso. No Lyon ele já tinha tido problemas com isso, ele inclusive tem como problema ter complicado as lesões do Rainer Adelaide, que praticamente rompeu o ligamento com ele, mas ainda assim ele botava lá, que a inteligência desse sujeito, assim, ele nega a ciência. O preparador físico dele você saiu de um banco do Spalletti e trocou por um açougueiro, porque na atual situação é isso. Fisicamente o Napoli tem problemas, em grupo tem problemas pra caramba, assim, aí você tem gestão de minutos dos novos contratados. O Natan precisou que todo mundo na zaga lesionasse para ele jogar. O Cajuste mal joga. O Lindstrom, então, nem se fala. Se bem que o Lindstrom jogou mal contra San Marino nessas data FIFA. Gloriosa seleção de San Marino. Devíamos falar mais dela. Fez gol hoje. Pois é. Amada San Marino. Um dia explicaremos o porquê San Marino não entra na nossa alçada. Mas dito isso, é bom tema. Vamos falar de San Marino qualquer dia desses. Tá encaixada a pauta. Mas dito isso, o Lindstrom não joga. A questão do Elmas é muito estranha, porque de repente, em certos momentos ele não põe para jogar, e em certos momentos ele põe de titular. É uma tática completamente maluca. De repente, um time que era bom de posse e de contragolpe, agora passa a esperar adversário, a entregar a bola para times bons de posse, como a Fiorentina do Vincenzo italiano. Simplesmente, até ressaltando, até na Itália,
nesse jogo agora com a Inglaterra, várias e várias vezes estava o Di Lorenzo ultrapassando junto com o ponta. Você não vê mais isso do Di Lorenzo, seja o Politano, seja quem ele invente de botar ali. Ou o Raspadori, que dispensa apresentações de jogar em 4 posições, não render em nenhuma, ou Elmas, ou quem quer que seja. Sem falar os problemas de você colocar o Kvaratskhelia para receber bola lá de trás. Aí na seleção da Geórgia ele joga um pouquinho melhor, porque joga mais perto do gol. Coincidentemente, são esses motivos que fazem, de certa forma, o Rudi Garcia já estar morto no cargo. Vamos falar a verdade? Nápoles já demitiu o Rudi Garcia. A questão é que De Laurentiis não deu o comunicado por uma razão. Não tem ninguém na praça. Teoricamente, as outras opções seriam, vamos lá, em 3 nomes do mercado, 3, 4. Porque você teria o Conte, Tudor, que o Napoli não considera pronto, Gianpaolo, que está em crise, mas chutaram o nome dele lá na imprensa, vamos considerar, porque ele é melhor que o Rudi Garcia, por incrível que pareça, e Galhardo, que a priori foi descartado porque não fazia o esquema tático do 4-3-3, que não sei o que lá, e fora que o Galhardo também rejeitou a oferta do Lyon, do Sevilha, do Marselha, por querer dinheiro, por querer que o seu projeto siga a risca. O único que o Napoli realmente foi atrás, assim, bateu na porta, foi justamente o Conte. Mas o que emperra? Primeiro, a vontade do Conte de estar de férias, de ficar com a família e tudo mais, depois do período no Tottenham. Segundo, que no fim das contas a gente conhece De Laurentiis. De Laurentiis é o sujeito que, assim, tá, beleza, eu te contrato, mas você quer receber um Pandoro e uma, sei lá, e um copinho de Aperol de salário? Não, topa, beleza, vamos. Ele vai fazer isso. Ele vai pagar pouco para esses aspectos, embora ele costumeiramente pague melhor aos treinadores, até que aos próprios jogadores. Mas não à toa tem 2 renovações emperradas no elenco por causa disso. Osimhen e Zielinski, vale ressaltar, muito por conta dessa política maluca do De Laurentiis de economia burra, que eu chamo em minhas redes, falei aqui com meus colegas de Napoli Brasil, que é uma economia burra. Então, assim, essa economia burra está prejudicando o Napoli. E chegamos num ponto que o Rudi Garcia já está morto. O problema é, quando ele irá ser demitido de fato? Esse é o grande questão, porque nós temos um zumbi nesse momento. Mas quanto tempo o zumbi ficará no cargo? Até realmente... veremos nos próximos episódios se De Laurentiis tirar o escorpião do bolso. Se não, teremos um zumbi do comando. Alguém morto. Foi justamente como os últimos 6 meses do Gattuso, em que ele já estava demitido, em que De Laurentiis bateu na porta de 3, 4 treinadores, incluindo Sarri, Spalletti, Allegri, e nada aconteceu porque ninguém quis assumir. Nesse momento, ninguém quis... Boa lembrança, até porque... A lembrança é boa porque o Gattuso, ele tem uma personalidade que o pessoal gosta de usar essa palavra, eu não gosto muito, mas vou usar, que é sanguínea, né? O Gattuso é aquele cara, pô, que ele é vívido. E se o Gattuso ficou morto-vivo, imagina o Não, ele ficou morto-vivo pelo cargo. Mas assim, nesse aspecto, o Rudi Garcia é sem comentários. Eu passaria um programa inteiro falando mal de Rudi Garcia, mas temos que acabar. Calma. O de hoje foi edição de número 18, ficou pra conta. Eu não vou pedir considerações finais de vocês não, porque a gente tá com o tempo corrido, mas vou dar uma consideração final. O Hernanes voltando a jogar e fazendo gol em sua primeira partida. Para quem quiser ver o gol, vá nas mídias sociais da Cautiopédia, que tem lá, inclusive dando saltos mortais na comemoração. É a dica de fim de programa. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que nos ouviram, nos aguentaram até agora.
Cuidado com esse negócio de aposta aí, hein, galera. Mesmo não sendo jogador, você pode entrar numa fria. Arrivederci, tchau.